Depois nós tivemos o surgimento de um segundo conceito, que é um conceito mais abrangente do que o de Arrhenius. E é um conceito muito importante para a química orgânica, juntamente com o próximo conceito, que é o conceito de Lewis. Aqui na química orgânica, nós vamos estar usando principalmente o conceito ácido-base de Bronsted, Bronsted-Lowry, que nós vamos estudar agora, e também o conceito de Lewis. Ok, então o que são ácidos para Bronsted? Ácidos são substâncias moleculares, ou então entidades iônicas, em outras palavras. Ácidos são espécies químicas, é um termo genérico, espécies químicas, que em uma reação química vão doar prótons H+. Então, de modo simplificado, o que são ácidos no conceito de Bronsted-Lowry? Ácidos são substâncias que vão doar um próton H+, através de uma. E aí, quando a espécie, que é a base, receber esse próton H+, ela vai fazê-lo formando uma ligação coordenada. Então, ácido doa H+. Veja que já é um conceito mais abrangente, primeiro porque as reações não necessariamente têm que estar em solução aquosa. Você pode usar outro solvente que o conceito de Bronsted continua valendo, ok? Então, ácidos doam H+, e o que são bases para o conceito de Bronsted? São espécies químicas capazes de receber um próton H+. Então, enquanto no conceito de Bronsted um ácido doa H+, uma base recebe H+. E aí aquilo que eu disse, para uma base receber H+, ela vai ter que ter um par de elétrons livres para receber esse H+, formando aí uma ligação covalente coordenada. Aqui nós temos alguns exemplos, algumas reações para o conceito ácido-base de Bronsted. Então aqui nós temos um ácido chamado de ácido 1 e uma base chamada de base 1. Uma base, basta ela ter um par de elétrons livres, ok? Ela vai ser capaz de receber esse próton H+. Quando o próton é doado, quem doa o próton H+ é um ácido, quem recebe um próton H+ é uma base. Alexandre, como é que eu sei que o HA vai doar um próton H+, e como é que a base B- vai receber um próton? É só olhar para o produto. O ácido HA, quando ele doa um próton H+, ele se transforma no ânion A-. Então ele doou o H+. E a base, quando recebeu o H+, vai se transformar em HB. O conceito de Bronsted, geralmente a gente o analisa na reação direta e na reação inversa. Na reação inversa, agora é o HB que vai doar o seu próton para o A-. Quando ele doa, ele volta a ser o B-. Quando o A- recebe o próton, ele volta a ser HA. Então você tem que analisar a reação direta e a reação inversa. Na reação direta, o HA é o ácido de Bronsted. O B- é a base de Bronsted. Na reação inversa, agora esse aqui é o reagente para transformar-se nesse produto, o HB é o ácido de Bronsted, chamado de ácido 2, e o A- é a base de Bronsted, chamada de base 2. Isso a gente chama de ácido-base conjugado. Cada ácido tem a sua base conjugada. O ácido HA tem a base conjugada dele, que é o A-. A base B- tem o ácido conjugado dela, que é o HB. O que é que caracteriza um par ácido-base conjugado no conceito de Bronsted? É exatamente a diferença de um H+. Qual é a diferença entre HA e A-? Um H+. Qual é a diferença de HB e B-? Um H+. Então, cada ácido tem a sua base conjugada. Cada ácido tem a sua base conjugada. Cada base tem o seu ácido conjugado. Cada base tem o seu ácido conjugado. Ok? Então aqui nós temos agora exemplos reais. Está aqui o ácido, que vão ser espécies que doam H+. Está aqui a base, que vão ser espécies que vão receber um H+. Isso na reação direta. Na reação inversa, está aqui o ácido, que doaria H+ para a base, que recebe H+. Então vamos aqui, ó, HCl gasoso e amônia gasosa. Veja que não está em solução aquosa. O HCl doa um H+ para amônio. Ele doa um H+, se transforma em cloreto. E a amônia recebe um H+, e se transforma no cátion amônio. Esse cátion se junta com essa base, formando uma dispersão coloidal, um sólido coloidal,
que é um composto iônico, um sal, só que são micropartículas do sal no ar, formando um coloide. Muito bem. E aí na reação inversa, isso é o ácido, isso aqui seria a base. O cátion doa o H+ para a base. Quando o Cl- recebe o H+, ele se transforma em ácido clorídrico. Quando esse cátion doa o H+ para o cloreto, ele volta a ser amônia. Então veja como o conceito de bronze é mais abrangente do que o de Arrhenius. O cloreto é uma base de Bronsted, porque ela é capaz de receber um próton H+. O cloreto jamais seria uma base de Arrhenius, que uma base de Arrhenius é uma substância que em solução aquosa libera hidroxila. Como é que o cloreto vai liberar hidroxila se nem hidroxila ele tem, né? Então o cloreto é uma base de Bronsted, mas não é uma base de Arrhenius. O conceito de Arrhenius é mais abrangente. Desculpem, o conceito de Bronsted é mais abrangente do que o de Arrhenius. Como eu havia dito, o conceito de Arrhenius é o mais limitado de todos. Aqui agora, o HCl gasoso doa um H+ para a água. Isso aqui é o ácido, isso aqui é a base, produzindo H3O+ e Cl-. Do mesmo jeito, na reação inversa, agora estamos em meio aquoso, que eu poderia ter representado apenas por AQ. O H3O+ é o ácido que doa o H+ para a base, que é o cloreto, produzindo de novo HCl e água. A água agora vai doar um H+ para a amônia. Quando a água doa um H+ para a amônia se transforma no cátion amônio, é a base, e a água está sendo o ácido que doou o H+ para a amônia. O cátion amônio é o ácido porque doa um H+ para a base, que é a hidroxila, produzindo de novo amônio e água. Veja bem, a água é uma substância anfótera ou anfiprótica. O que é uma substância anfótera? Pode funcionar como ácido, pode funcionar como uma base. O que é uma substância anfiprótica? Ela pode receber um H+, como aconteceu nesse exemplo. A água recebeu um H+, sendo uma base de Bronsted, mas ela pode também doar um H+, sendo um ácido de Bronsted. São substâncias anfipróticas, é uma substância que tanto pode receber H+, como também pode doar H+. Então a água, no conceito ácido-base de Bronsted, ela pode funcionar como um ácido ou como uma base, como uma doadora de próton ou como uma receptora de próton. E aqui seria uma autoionização da água, que a gente vai estudar em equilíbrio iônico lá na físico-química do segundo semestre. A água se autoioniza. Uma molécula de água doa um H+ para outra. Aqui doa o H+ é o ácido, aqui recebe o H+ é a base. Aqui doa o H+, se transforma em um H-. Aqui recebe o H+, se transforma em H3O+, que é o íon hidrônio. Esse H3O+ é o ácido que doa o H+ para a hidroxila, que é a base, voltando a restituir as duas moléculas de água. Então está aqui os ácidos de Bronsted, porque doam H+. Está aqui as bases de Bronsted, porque recebem H+. Na reação inversa, está aqui o ácido de Bronsted, porque doa H+. Está aqui as bases de Bronsted, incluindo o cloreto, porque recebem H+. E aí cada ácido tem a sua base conjugada. Cada ácido tem a sua base conjugada. Você pega o ácido do reagente com a base do produto, o ácido do produto com a base do reagente. A diferença entre eles é sempre um H+. Está aqui o ácido, está ali a base conjugada. Está aqui o ácido, está aqui a base conjugada. Veja que a diferença é sempre um H+ para um par ácido-base conjugado no conceito de Bronsted. Tem uma regrinha que a gente entende, principalmente depois que a gente estuda equilíbrio iônico, lá na físico-química do segundo semestre, mas aqui eu vou dar uma adiantada. Tem uma regrinha que diz, ó, um ácido forte apresenta uma base conjugada fraca, e um ácido fraco apresenta uma base conjugada forte e vice-versa. Agora tenha muito cuidado, que esse forte e esse fraco não é absoluto, é relativo. Um ácido forte tem uma base conjugada mais fraca do que ele. Mas esse ácido forte pode ser também, na classificação geral, um ácido fraco. Por exemplo, o ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco. Mas, quando ele se ioniza, ele pode produzir ainda uma base que é forte, mas mais forte do que ele. Eu não posso classificar o acetato, que é a base conjugada do ácido acético, como uma base forte no conceito geral. Que lá na química inorgânica você vai ver que as bases fortes são as bases da família 1A, hidroxissódio, hidroxipotássio, hidroxilítio, e as bases da família 2A, hidroxicálcio, com exceção do hidroximagnésio. Ok? Beleza? Então isso é um em relação ao outro. Está aqui uma ionização,
um equilíbrio ácido-base de Bronsted. O íon amônio é o ácido, porque dou um H+ para a água, que é uma base. O íon amônio, quando doa, se transforma em amônio. A água, quando recebe, se transforma em H3O+. Na reação inversa, o H3O+ é o ácido de Bronsted, que doa o H+ para a amônia, que é a base de Bronsted, para produzir água e amônio. Cada ácido tem a sua base conjugada. A diferença entre amônio e amônia é um H+. Isso é o que a gente chama de par conjugado ácido-base. Cada base tem o seu ácido conjugado e vice-versa. Qual a diferença entre água e H3O+? Um H+. Isso é o que a gente chama de par ácido-base conjugado. Então, se o ácido é forte, a base conjugada é fraca, mas isso não é um conceito absoluto. Isso é um em relação ao outro. Okay? Se a base for fraca, o ácido é forte e vice-versa. Lá na fisicoquímica você vai aprender que para um par ácido-base conjugado, o Ka, que é a constante de ionização do ácido, vezes o Kb, que é a constante de ionização da base, ou de dissociação da base. O Ka vezes o Kb é o Kw, que é o produto iônico da água, fisicoquímica pura aqui. E esse Kw na temperatura ambiente é 10⁻⁻14. Então, se o Ka for grande, o Kb tem que ser pequeno, porque o produto dos dois é uma constante. Por isso que a gente diz que quando o ácido é forte, a base conjugada tem que ser fraca, porque o produto dos dois é uma constante, é 10⁻⁻14 na temperatura de 25 graus Celsius. Mas eu repito, é um em relação ao outro. Dizer que o ácido é forte, a base conjugada é fraca, a base conjugada é fraca em relação ao seu ácido e vice-versa, ok? Não é no conceito absoluto lá da química geral. Ácido forte dos hidrácidos são HCl, HBr, HI. Dos oxiácidos tem uma regrinha que você subtrai o número de hidrogênios menos o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. E aí se der 3 é muito forte, se der 2 é forte, se der 1 é moderado, se der 0 é fraco. Tudo isso é regra lá da química geral, quando você estiver estudando os conceitos ácido-base lá na química geral. Do mesmo jeito, ó, para esse par ácido-base conjugado, o Ka vezes o Kb é o Kw, que é 10⁻⁻14. Se o ácido for forte, a base conjugada tem que ser fraca, um em relação ao outro, porque o produto dos dois é uma constante. Se um for grande, o outro tem que ser pequeno, porque o produto é uma constante, ok? Beleza, então cai muito em prova saber identificar quem é o ácido de Bronsted, quem é a base de Bronsted, se é um ácido, qual é a sua base conjugada. É só ver que esse par tem que diferenciar-se em um H+.